Vamos conversar agora com a doutora Silvana de Monte Moreira, do Monte Moreira. Ela é advogada, é presidente da subcomissão da OAB estadual, regional, da criança e do adolescente. E ela vai nos contar e vai conversar conosco sobre todas essas dificuldades que o país enfrenta em relação à adoção agora. Ela está lá dentro desse problema, né, vendo diariamente, ninguém mais abalizado para nos contar tudo o que está acontecendo de dificuldades, tanto em relação às crianças serem adotadas, como aos pais que querem adotar alguma criança. Quer dizer, as dificuldades são mútuas, e ela vai explicar tudo isso para nós. Silvana, muito obrigada pela sua presença, é um prazer ter você aqui conosco, nos contando todas essas dificuldades que devem ser o seu dia a dia, né? E nós precisamos saber, porque muitas vezes a gente acha que existem crianças para serem adotadas e não tem pais para adotar, ou vice-versa. E eu queria que você desse um panorama exato da situação brasileira, ou pelo menos do estado do Rio de Janeiro, como é que está. Tá bom? É um prazer muito grande, Silvana, muito obrigada. E para mim é uma honra falar com quem escreveu a Constituição. É uma coisa importantíssima, não pode imaginar quanto. Na realidade, a gente tem que falar de 1988, porque o artigo 227 está inserido na Constituição desde 88. Isso. E esse artigo diz especificamente que crianças e adolescentes têm prioridade absoluta. Prioridade absoluta como sujeitos de direitos em receber tudo prioritariamente. Saúde, educação, direito à convivência familiar e comunitária, prioridade na destinação de verbas. Isso, 32 anos depois, a gente vê que não acontece. Silvana, todo isso, inclusive o ECA, né, é fruto dessa Constituição que eu tive o prazer de ajudar a escrever, e tenho um orgulho enorme de ter participado, e tudo que veio depois é fruto do que a gente conseguiu naquele momento. Então, eu estou muito satisfeita dessa nossa conversa, porque é uma conversa que é um desdobrar do meu trabalho, né? Aquilo que vocês hoje fazem e estão trabalhando. Tá? Eu só queria fazer esse adendo aí. Exatamente. Então, 32 anos da Constituição, 30 anos da promulgação do ECA, no dia 13 de julho de 1990, que traz a cultura, a filosofia da prioridade absoluta e da criança como sujeito de direito, né? Indo de encontro não apenas à Constituição Federal, mas aos normativos internacionais, né? A tudo que trata da criança e do adolescente como sujeito de direito na Convenção Internacional sobre o Direito da Criança. Então, a gente vê que hoje, no Brasil, a gente não conseguiu, apesar de termos leis modernas, adiante de seu tempo, inclusive, né, uns 32 anos atrás, que a gente não conseguiu chegar a colocá-la em prática. No Rio de Janeiro, a gente teve, em 2020, por conta da pandemia, uma redução de cerca de 50% no acolhimento em todo o estado. O que significa isso? Com a falta de aulas, o professor, que é aquela ponta onde se vê que houve o abuso físico, onde houve o abuso sexual, os maus tratos, o próprio abandono, ele deixou de verificar. E com isso também a gente teve o desrespeito à educação, né? Até porque a gente vive num verdadeiro exílio em termos de informática, né? É a exclusão digital. Aquele que tem, como nós estamos tendo nesse momento, o acesso digital, consegue interagir. Mas a criança de classe baixa, de periferia, ele não tem o acesso à internet. E, por conta disso, ele ficou excluído. Foi um ano que não teve educação para criança, basicamente criança negra, de periferia, mais humilde.
Então, a gente teve a exclusão da educação e, por conta disso, a diminuição de 50% em termos de acolhimento institucional e familiar. Então, nós tivemos, não temos os dados ainda, um acréscimo, com certeza, no abuso sexual, no abandono, na negligência, no trabalho doméstico, no trabalho infantil. Isso tudo a gente só vai ter noção quando a nossa vida voltar a ser uma vida normal. Hoje a gente ainda vive enclausurado, e com essa segunda leva, com essa segunda onda da pandemia do Covid-19, a gente ainda não sabe o que está acontecendo com nossas crianças. E criança não tem voz, criança não tem rosto, criança não vota, criança não é economicamente ativa e, infelizmente, é invisibilizada para a maioria da população, para a sociedade, para os nossos políticos. E a gente precisa dar voz e rosto para essas crianças. Se a gente não falar por elas, elas jamais serão vistas. É verdade, é isso mesmo. E você está preocupada com o que está acontecendo nessa questão do confinamento social em relação à situação das crianças dentro do lar, ou mais daquelas crianças que não têm lar, que ainda não estão adotadas ou apadrinhadas e que ainda ficaram mais, vamos dizer, desamparadas nesse momento? Qual é a situação que está te angustiando mais nesse sentido? Na realidade, a minha preocupação não é uma preocupação, são várias, né? Isso. Primeiro, os prazos do ECA não são cumpridos. A gente tem, por exemplo, um prazo para destituição do poder familiar daquelas crianças que são abandonadas, negligenciadas, abusadas. O prazo para que esse processo tramite é de 120 dias, do seu início ao seu fim. E, na realidade, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, contratou uma pesquisa pela Associação Brasileira de Jurimetria, que apontou que a média de um processo de destituição do poder familiar é de até 7 anos e meio. Meu Deus! Então, imagina uma criança que chega ao acolhimento, né, ao abrigo, que na realidade mudou a denominação, mas a filosofia é a mesma, é abrigo. Aos 3 anos, passe 7 anos e meio no acolhimento, ele estará com 10 anos e meio. É naquela faixa praticamente de ser uma criança inadotável. Então, o que é que precisa? Novas varas da infância e da juventude. E isso, nós temos um provimento, que é o provimento número 36 do próprio CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, da Corregedoria Nacional de Justiça, completou 6 anos no dia 5 de maio de 2020, que diz que a cada 100 mil habitantes teremos que ter uma vara com competência exclusiva em criança e adolescente, infância e juventude. Qual é a realidade do nosso Rio de Janeiro, do nosso estado? Nós temos varas da infância, da juventude e do idoso, ou seja, com competência acumulada, contrariando o provimento número 36 do CNJ, ou seja, descumprindo a própria determinação do CNJ há 6 anos. E ainda dizem o seguinte: nós não cumprimos a lei porque existe a lei de responsabilidade fiscal. E aí a gente volta lá para o meu primeiro ano de direito, que eu terminei em 1983, antes da Constituição de 88, que a gente aprendeu a pirâmide de Kelsen. Quem está lá em cima? A Constituição Federal. Ela é a mãe de todas as leis. Todas as leis do Brasil estão subordinadas à Constituição Federal. A lei de responsabilidade fiscal está aqui embaixo. Então, nenhum tribunal de justiça pode dizer que descumpre a Constituição Federal por conta de uma lei federal. Com certeza, a responsabilidade fiscal é um teto que pode ser ultrapassado na medida em que for necessário. Isso é um absurdo, é uma figura jurídica que não tem sentido, não é, se apelar para isso, porque quando os governos querem,
eles ultrapassam a lei da responsabilidade fiscal. A gente sabe perfeitamente disso, não é? Então, isso aí é um argumento vazio, na minha opinião, né? Exatamente. Que pode ser perfeitamente contornado. Agora, você falou uma coisa que me acendeu uma luz, assim, crianças inadotáveis, são aquelas que já começam a entrar na adolescência, né? Inadotáveis por quê? Porque não tem quem as adote. Eu queria que você esclarecesse isso. Né? Na realidade, o perfil do brasileiro já mudou muito, graças aos grupos de apoio à adoção. Nós temos grupos de apoio à adoção em Petrópolis, na capital do Rio de Janeiro, em Teresópolis, que é vizinho aí a Petrópolis, e esses grupos de apoio à adoção são formados por pessoas como eu, que já adotaram, e que resolvem dar um caminho à sua vida por achar que é uma experiência muito boa. Né? Eu trabalho com adoção há mais de 20 anos, justamente porque passei por essa experiência. Né? Então, a gente faz os grupos e a gente passa a ser parceiro do judiciário. Então, nós fazemos, inclusive, apoio ao legislativo, né? Digamos assim, a frente parlamentar de apoio à adoção. A gente ajuda na elaboração de leis, como, por exemplo, a 13.509 de 2017, que foi conhecida como a Lei dos Prazos, que diminuiu os prazos, por exemplo, de acolhimento, que era de 2 anos e passou a 18 meses, que diminuiu, aliás, que estabeleceu prazos para a habilitação, porque uma pessoa entrava para se habilitar a adotar, ou seja, para ficar apta a adotar, e não tinha prazo para esse processo terminar. Agora, esse processo tem que terminar em 120 dias. Uma pessoa iniciava um processo de adoção e não tinha prazo para terminar. Agora tem prazo, 120 dias. Né? Então, a gente ajuda na elaboração das leis. Nós somos totalmente voluntários. Ninguém cobra absolutamente nada para o trabalho. É a sociedade civil ajudando o legislativo, o judiciário, para que a gente possa caminhar pelo melhor interesse da criança, porque, na realidade, a senhora, você lembra bem que está lá, é dever da sociedade, do Estado, né, e da comunidade, trabalhar pelo melhor interesse da criança, né? Então, nós, como sociedade, estamos fazendo esse trabalho. É preciso que o Estado faça o seu trabalho. E eu não sei mais como cobrar do Quer dizer, Estado. você acha que a dificuldade, que o impasse e a dificuldade está no tempo que os processos de vamos dizer assim, judiciais em relação ao abuso que as crianças sofrem nas suas famílias de origem e leva para ser concluído, e o tempo que o acolhimento leva para que as famílias possam realmente concluir a adoção, é isso? Exatamente. Essa é a dificuldade. Quer dizer, eu conheço aqui em Petrópolis uma pessoa que ela ficou, acho que 2 ou 3 anos, visitando o garoto, que acabou ela adotando, ele já era um pré-adolescente, na instituição onde ele estava abrigado, e ela visitava e não concluía o processo de adoção justamente por isso, porque a questão familiar dele não estava resolvida. Então, eu queria que você esclarecesse um pouquinho isso, porque eu acho que esse é o gargalo, então, não é? Na realidade, o gargalo tenta-se esgotar as possibilidades de manutenção da criança na sua família biológica, e quando se tenta esse esgotamento, termina se esgotando a infância. E a infância é uma coisa tênue, é rápida, né? A criança é um ser em especial estágio de desenvolvimento. A gente tem apenas 11 anos e 11 meses para ser criança. Tem 4 anos para ser adolescente, tem a vida inteira para ser adulto. E a justiça não entende isso e não dá o devido valor para a infância. E crianças terminam passando a vida inteira no acolhimento, sem família, sem amor, sem carinho,
né, julgando que a gente é família substituta, que esse ainda é o nome que nos é dado, que é um nome que eu exerço, horrível, não acho que horrível. Nós somos substitutos de ninguém. É claro. Né? Então, o que a gente falta, o que é que falta? Faltam varas especializadas, faltam concursos públicos para psicólogos e assistentes sociais, gabaritados e que entendam do ECA, né? Faltam câmaras especializadas em criança e adolescente, que pode até acumular com família, não vou dizer que tem que ter uma câmara só em criança e adolescente, porque não teremos processos suficientes para ocupar uma câmara civil só com criança e adolescente, mas é preciso que a prioridade absoluta seja respeitada nesse país. Quer dizer, você acha que a criança não tem vez, não tem voz ainda, né? Apesar de tudo que se caminhou. Quer dizer, não. Existe essa barreira, que uma criança que fica numa instituição de acolhimento 4 anos, 3 anos, quando ela vai para a sua família, né, que a escolhe, ou que a adota, ou que a abraça, ela já traz uma gama de sequelas daquele período em que ela ficou sem saber para onde ela ia, não é? Ela ficou sem saber qual era a história dela, como é que ela ia construir a história de vida dela, se era na família biológica, se era na instituição, se era na próxima família, como é que é isso, né? A gente, não, de fora do problema, não se dá conta da grande mágoa social que a gente está causando nessas crianças, que não podem ser imediatamente adotadas, porque isso é um hiato que demora muito tempo e depois não tem como recuperar esse tempo perdido, não é isso? Não tem. Existe um estudo com os órfãos da Romênia, que foi muito bem conduzido e que mostra como essa falta de amor, essa falta de carinho, essa falta de estímulo, essa falta de cuidado individualizado altera o psique da criança. E, infelizmente, aqui no Brasil, os estudos científicos não são levados com a seriedade que deveriam ser. A sério. Eu acho que os estudos científicos aqui cada vez estão mais abandonados, né? Nós estamos vivendo um período muito caótico em relação a tudo, né? Não vai na valsa, não vai levando. Quanto mais verdade. Não é? Quanto mais empacado, burrice ali, chegou e parou, é melhor. Então, uma quadra histórica complexa. Aí o negócio está difícil de realizar. Mas olha aqui, Silvana, eu estou gostando muito desse nosso papo e está me dando uma inquietação danada, porque eu queria saber como é que a gente poderia objetivamente ajudar, entendeu? Porque eu não faço parte do judiciário, né? Estou fora, e eu fico muito ansiosa de saber com quem que a gente poderia fazer um trabalho, o que você acha. Eu sei que você, enquanto sociedade civil, já está fazendo esse trabalho nessa associação de adoção, né? Mas quanto a gente, por exemplo, que pode lidar mais com a informação e com a divulgação das notícias, das dificuldades, e até dos caminhos que a gente poderia abrir ou fechar, o que a gente poderia fazer para ajudar nesse sentido? Eu e todos aqueles que estão nos ouvindo. Cobrar do Legislativo medidas eficazes com relação ao cumprimento do ECA. Nós temos belíssimos projetos de lei parados, todo mundo sabe por quê, né? Nós estamos num momento de ostracismo do Legislativo, inclusive, mas a gente precisa cobrar do Judiciário medidas, né? Cobrar do CNJ o cumprimento do provimento número 36, é importantíssimo, isso a gente pode fazer como cidadão mesmo, fazer esse pedido pelo site do CNJ,
que o provimento número 36 seja cumprido, que as varas tenham competência exclusiva em criança e adolescente, né? Que tenham psicólogos, assistentes sociais e pedagogos para atender crianças e adolescentes, porque esse é o futuro do nosso país, a gente tem que pensar nisso. Criança não é jogar dinheiro fora, não é um investimento perdido, é o futuro. Não dá para entender isso, como não se investe no futuro de uma nação. Perfeito. Educação. Perfeito. Educação é a base de tudo. A gente tem que saber os nossos direitos para poder reivindicá-los. Talvez seja esse o interesse. Se você não sabe o que você pode reivindicar, você fica sem saber o que pedir. Sem saber pelo que lutar. É uma questão de cidadania, né, Silvana? Você tentar fazer esse trabalho de conscientização de direitos e deveres, né? Porque a gente tem deveres para com essas crianças que hoje estão abandonadas. Eu digo abandonadas, se elas estão numa casa de acolhimento, elas foram, de certa forma, tiradas das suas famílias biológicas por algum problema que aconteceu. Então, elas são abandonadas, de certa forma, daquilo que a gente entende como, vamos dizer assim, o núcleo familiar espontâneo, natural, que todo mundo deve ter. E todos nós, enquanto cidadãos, temos que ter essa solidariedade e essa preocupação com esse tipo de pessoa que vai se tornar, né, um cidadão brasileiro, e que está ali sem saber o que vai contribuir para ele ser melhor, pior, ou mais amado, menos amado, muito menos importante do que ele aprender a ler e escrever, é muito mais importante ele saber que ele está sendo amado, acolhido, recebido, abraçado, não é? Porque isso é que vai fazer com que ele seja uma pessoa de bem. Não é? Exatamente. Saber que ele pode exercer a sua cidadania, saber que ele é um cidadão brasileiro e ter orgulho de ser brasileiro. Sabe uma coisa que me incomoda muito? As coisas que são ruins serem a brasileira. O crime de registrar como seu filho de outrem é uma adoção a brasileira. Né? O jeitinho a brasileira, é o jeitinho errado, é a coisa errada de ser. Eu não consigo aceitar isso de forma alguma. A gente não pode usar a nossa nacionalidade, da qual eu tenho muito orgulho, como uma coisa menor, como uma coisa ruim. Eu não aceito isso de forma alguma. Eu tenho muito orgulho de ter nascido nesse país. Você é uma operadora do direito, né, Silvana? Como é que você vai aceitar um negócio desse? Não dá, né? Não dá. Verdade. Meu Deus do céu, olha só que situação que a Silvana nos desvendou aqui, que não desvendou porque a gente não sabia, não, é porque a gente se acomoda e não procura saber, a verdade é essa, porque tá aí, na cara de todo mundo, que esse problema é nacional, é enorme, existe, e que a gente tem que contribuir de alguma maneira para tentar minorar essa situação. Muito obrigada, Silvana, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, foi um prazer muito grande, volte sempre. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho com todas as crianças que tanto precisam desse amor. Um beijo grande para você e um abraço. Nós vamos começar agora uma entrevista muito oportuna e muito atual, e que eu acho que vai servir para todo mundo. Para mim, vai servir 100%. São dicas básicas para se transformar o seu Instagram em um Instagram profissional. Isso por quê? Porque muita gente usa o Instagram só, vamos dizer, familiarmente ou entre amigos, mandando fotos, mandando recadinhos rápidos daquilo que está acontecendo. Mas, hoje em dia, muita gente usa o Instagram como
instrumento profissional. Então, eu vou conversar com a Ive Marques, que é empreendedora e consultora de imagem pessoal e profissional, e é pedagoga pós-graduada em novas técnicas, novas tecnologias, desculpe, olha só que coisa fantástica. Tão moderno tudo isso, não é? Uma pessoa que tem todas essas atribuições. E a Michele Platz, que é empreendedora, advogada e estrategista. Olha como é que as coisas hoje funcionam, como é que a gente ia pensar numa rede social precisando de uma estrategista. Olha que legal. Então, eu vou passar a palavra para as duas, vamos ver o que elas têm a nos contar, nos ensinar, dando dicas para instigar a nossa curiosidade, para depois aprofundar o assunto, né? Muito obrigada, eu estou felicíssima com essa presença de vocês aqui, tão atual, tão moderna, tão jovem, tá? O prazer é todo nosso, estou muito agradecida pelo convite, estamos muito honradas por estarmos aqui falando e contribuindo aqui para esse momento de troca, de aprendizado também, que a gente aprende muito umas com as outras, né? Eu sou professora, trabalho na área de educação, né? Trabalhei durante muitos anos e eu acredito muito nesse universo tecnológico, que eu via desde os pequenos lá, com a facilidade que eles têm lá, usando os dedinhos, né? Caminhando esse processo todo tecnológico, para eles já nasceram nessa geração, e para nós foi um aprendizado que nós construímos, mas a gente deve cada dia mais se permitir conhecer esse universo novo, né? E eu, como consultora de imagem, o meu trabalho é muito focado na pessoa, na autoestima, em focar realmente quem a gente é, para a gente expressar isso através do vestir. E só quando a gente fala em relação à imagem pessoal, a gente não deve falar só de imagem, né? O que você está vendo, porque nós somos um somatório disso tudo. A nossa imagem, ela tem que ser a mesma. Não adianta você querer transmitir uma coisa na rede social que não é uma coisa verdadeira, que não seja realmente você. Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, porque senão as coisas elas não fluem. Então, é bem por aí de você ter consciência das cores que você está usando. Não sei se você sabe, mas todos nós temos cores que nos favorecem. A gente pode usar essas cores ao nosso favor também, inclusive lá nas redes sociais, porque as cores elas passam mensagens, elas transmitem mensagens por si. Então, tudo isso você pode pensar em alinhar de acordo com a sua imagem e os seus objetivos de imagem também, que são muito importantes. O formato da fonte que você usa, são vários elementos que fazem diferença e é um contexto, né, um somatório disso tudo. Então, às vezes a gente não faz ideia da importância, às vezes, da fonte, da letra que você está usando, ou até mesmo das cores, mas ali por si já transmite uma mensagem. E quando eu falo de imagem pessoal também, eu falo que a gente tem que também pensar muito no autocuidado, a gente se cuidar, porque quando a gente está bem, a gente vai transmitir isso através da rede social, você vai conseguir mostrar para os outros como você está. Então, assim, essa ascensão da rede social, essa coisa do empreendedorismo, é uma coisa que, no dia a dia, ela é muito inovadora, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar muito com verdade, né? Por isso que eu falo, eu acho isso muito importante. Porque não adianta você querer mostrar uma coisa que você não está vivendo. A Michele, ela vai falar para vocês um pouquinho sobre a parte de estratégia, ela tem um know-how muito bom. E, assim, a Michele, ela foi minha cliente, nós nos conhecemos, e, assim, embrionariamente surgiu esse projeto, que a gente acredita que, nos dando as mãos, uma ajudando as outras, a gente consegue trilhar caminhos muito grandes e ajudar outras mulheres também, que às vezes estão ali naquela inércia, naquela sua zona de conforto, aquela insegurança, mas é possível a gente dar um passo e tentar experimentar coisas novas, né? Sair verdadeiramente da nossa zona de conforto, porque a gente, às vezes, a gente para e fica meio aprisionado, mas é possível sim, as redes sociais, elas estão crescendo, tem uma gama de possibilidades, está sempre mudando as coisas da rede social. Hoje mesmo eu fiquei sabendo que essa semana o Instagram, que é uma rede social muito usada, antigamente ela era usada muito para foto, para compartilhamento de fotos, hoje não, ela é totalmente
é um veículo é o nosso jornal hoje, né? Porque a gente está ali e as pessoas estão trocando informações. Então, é um veículo que cresceu muito, né? É uma mídia que cresceu muito e ela está sempre se atualizando. E hoje as pessoas, elas se conectam com isso, com o vídeo. As pessoas se conectam com pessoas. Então, isso é muito, muito importante. Às vezes você tem os objetivos, mas como será a leitura que o outro está fazendo de você? Então, isso é muito importante também, a gente ter essa leitura em relação a isso. Porque às vezes a gente usa uma peça de roupa e aquilo para você tem uma mensagem, mas a leitura que o outro faz pode ser diferente. Então, quando você conhece e tem isso estrategicamente e com objetivos, tudo fica muito mais claro. E aí, Michele? Tudo bem? Tudo bem. Então, na verdade, o que acontece, né? A gente já vem usando o Instagram, né, o Facebook, outras mídias, né? E normalmente a gente usa isso como uma coisa entre amigos, familiares, mas, na verdade, a tendência sempre foi essa comercialização, né? Você levar a sua marca, o seu negócio, né, para um público maior, atingindo, né, um público maior. E com a pandemia, na verdade, o que aconteceu foi antecipado esse movimento, né? Aconteceu tudo mais rápido porque as pessoas tiveram essa necessidade, muitas lojas fechadas, escritórios fechados, então houve esse boom, né, que as pessoas foram em busca da internet para poder estar vendendo, entregando seu serviço e tudo mais. Então, assim, na verdade, já era uma tendência. Hoje a gente precisa entender que, infelizmente ou felizmente, né, para o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, enfim, existe uma exposição maior, uma necessidade de se expor enquanto pessoa física, porque tem sempre alguém atrás de uma marca, né? Enquanto empreendedor, a gente sabe que a vida do empreendedor, dos pequenos comerciários, ele tem como é que eu vou colocar isso? Uma necessidade, às vezes, muito maior de estar ali na frente produzindo e estar cuidando das finanças e tudo mais. Então, a gente cria, na verdade, uma necessidade dessa estratégia para que você consiga atingir metas e objetivos e alcance, né, o teu cliente. Então, hoje, a ideia desse projeto, na verdade, que, né, nos fez começar a trabalharmos juntos nessa ideia, era direcionar principalmente para o público feminino, que tem essa necessidade, seja porque, né, veio da pandemia e perdeu seu emprego e não sabe por onde começar, então a gente fez isso de uma maneira que eles pudessem encontrar um canal onde encontrar dicas, onde ter auxílio, para saber como começar um negócio, como escolher uma cor para determinado tipo de negócio, qual é a melhor estratégia para se usar. Por exemplo, na semana passada, a gente teve uma entrevista com, né, o head do Instagram, ele deu uma entrevista explicando que o Instagram não é mais uma rede social de fotos, que, na verdade, agora são vídeos. Então, o Instagram, ele vai entregar mais o vídeo, né? E a gente vem acompanhando esse movimento de entrega orgânica, né? Como está sendo feitos os anúncios, e a gente já percebeu essa alteração, essa mudança de tendência, a gente já entendeu que quem produz mais vídeo, por exemplo, consegue alcançar uma audiência maior, consegue que a entrega do seu produto chegue até, né, o seu cliente de uma forma mais rápida ou num número maior. Então, a gente cria estratégias para que isso seja feito de uma forma orgânica, uma forma responsável, e que a pessoa consiga atingir o público dela, né? Porque as pessoas tendem muito a ver, por exemplo, o número de seguidores, né? E eu costumo dizer que isso é uma métrica de vaidade, né? Porque tem um número ali, mas às vezes aquele não é o teu público, às vezes são pessoas que não seguem você porque consomem o seu serviço, o seu produto. Então, a gente trabalha estratégias, na verdade, para alcançar um determinado público, né? Independente do seu nicho. Se você tem um nicho que trabalha com maternidade, a gente busca o quê? Alcançar, atingir mães, né? A sua audiência são aquelas mães. Então, a gente trabalha, faz todo um caminho para que isso aconteça. Quer dizer, o que você chama hoje de nichos, eu poderia chamar de pesquisa de mercado? É um tipo de pesquisa de mercado? Não. O nicho, na verdade, é a área onde você está trabalhando, né?
Por exemplo, a Ive, ela trabalha com consultoria de imagem, esse é o nicho dela, o mercado dela. Então, a gente faz toda uma estratégia para alcançar aquela audiência. Nós temos pessoas, por exemplo, eu tenho uma cliente que é esteticista, o nicho dela é estética, então a gente faz todo um trabalho, né, a gente faz a produção de conteúdo, porque a grande sacada do Instagram, na verdade, é a entrega. Né? As pessoas, elas não querem mais se sentirem como se estivessem folheando um catálogo, elas querem consumir um conteúdo, seja ele com conteúdo motivacional, educacional, mas elas precisam desse conteúdo. Então, a gente entrega um conteúdo para aquela, por exemplo, se você tem uma loja que vende roupinhas de bebê, a gente não vai lá e criar um Instagram cheio de roupinhas de bebê, a gente vai explicar àquela audiência como é a forma certa de lavar uma roupinha de bebê, o que fazer se seu filho tiver com febre. Então, a gente entrega conteúdo para essa audiência, entendeu? Então, dependendo do produto, vocês fazem toda uma elaboração de ocupação, né? E de oportunidade de usar aquele produto para que a pessoa tenha vontade de adquirir, é isso? A gente cria um conteúdo para aquela pessoa para que ela chegue até a audiência dela. É feito um trabalho antes. Você tem que saber o valor que a sua marca quer passar, né, o valor que você quer passar, porque hoje a gente é uma marca, principalmente o empreendedor, que normalmente ele está à frente, né, da tela, ele está ali o tempo todo, ele está conversando com a audiência, a gente busca a humanização do serviço. Então, a pessoa, ela participa, ela está querendo saber como é que é o seu bastidor, ela quer entender que, por exemplo, às vezes você tem uma rotina super corrida, com filho pequeno, ou 12 empregos, e tem um pequeno negócio, uma loja, enfim, e aí ela quer entender, ela quer te acompanhar. Então, a gente humaniza esse conteúdo e a gente entrega para uma audiência específica para que no final chegue à venda. São produções de conteúdos relacionados à sua área, mas eles não necessariamente precisam ser sequenciais. Hoje eu posso estar falando de X, determinado assunto, e amanhã falando ensinando uma outra coisa relacionada àquele nicho, aquele objetivo, ao que você né? quer. E ele não precisa ser sequencial. Entendi. E, quer dizer, vocês estão montando, então, um tipo de uma assessoria, né, para investir numa venda de produtos pela internet, é isso? O nosso foco principal, na verdade, foi mulheres que normalmente elas estejam em busca de uma segunda renda ou nunca trabalharam e agora, seja por conta da pandemia, seja porque, né, querem uma outra renda, buscam uma independência financeira, decidiram empreender. Então, assim, focado nisso, pensando nesse público, a gente disponibiliza informações para que, através, né, do nosso Instagram, ela possa conseguir caminhar. A gente, por exemplo, teve um caso de uma pessoa que nunca tinha trabalhado, né, sempre foi dona de casa, e ela falou, mas eu não sou boa em nada, porque eu nunca trabalhei, eu nunca fiz nada. Como não, né? Administrar uma casa é uma coisa muito difícil. Então, assim, ela descobriu que ela era muito boa em organizar. E esse é o nicho, é uma coisa que ela pode trabalhar. Uma professora ou alguém que gosta muito de ler, ela pode, por exemplo, empreender numa área de críticas de livro, de resenhas de livro, um grupo de livro online, está super em alta isso. Então, a ideia é mostrar que é possível empreender em qualquer área, que todo mundo é bom em alguma coisa, e a gente dá essa ajuda para que, né, a pessoa tenha esse pontapé inicial. Entendi, então. Quer dizer, a ideia de vocês é fazer um trabalho sempre através da internet, né? Eletronicamente. Exatamente. Nunca presencial, Exatamente. não é nada presencial, né? Não. Tudo não. pela internet. Vocês descobrem, ajudam a pessoa a se descobrir ou descobrir as suas possibilidades profissionais, né? Nesse momento em que
que muitas pessoas ainda não se acharam ou não acreditam em si mesma, né? Exatamente, Ana. E aí vocês, além de fazerem essa ajuda para essa descoberta fantástica, que é indispensável na vida de todo mundo, né? Vocês ajudam a montar um instrumento próprio para que a pessoa tenha sucesso nesse caminho descoberto. É isso? Exatamente. Que bom. Entendi. A Ive, na verdade, tem o trabalho dela sozinha. Sim. Eu tenho o meu, que é a parte, né? Eu faço estratégia para empresas, empreendedores, mas a gente sentiu uma necessidade de poder ajudar as pessoas também, né? A gente escutou algumas histórias, a gente pesquisou e a gente viu isso, que muitas pessoas não sabem se achar, né? Porque todo mundo é bom em alguma coisa. Então, a ideia surgiu de unir, né, tanto o conhecimento dela quanto o meu, para poder auxiliar também essas pessoas. Então, vocês deixem aí, nessa minha plataformazinha, muito embrionária e feita de qualquer maneira, domesticamente, com um endereço ou um contato de vocês, porque é muito importante isso. Eu acho que é muito atual e muito útil esse insight que vocês tiveram de ajuda, sabe? As mulheres e até homens mesmo que se disponham a consultoria com vocês, né? Muito importante. Então, deixa aí, como é que vocês querem falar verbalmente? Ou deixar, depois eu boto uma faixinha aí, mas falem verbalmente um contato de vocês e como é que esse projeto de vocês funciona a nível de custo, vamos dizer, é um projeto, é cada aula ou é uma consultoria, como é que é? Explica mais ou menos como é que funciona, assim, praticamente, entendeu? No bolsinho de cada um, vamos dizer. Entendi. O projeto ele não tem custo, tá? A pessoa que se interessar, ela pode acessar o nosso Instagram, a gente coloca diariamente dicas lá de forma gratuita, não tem qualquer custo. A Ive, no Instagram dela pessoal, também tem conteúdo gratuito. Eu, no meu, a gente está postando sempre dicas de atualizações que acontecem, né, no dia a dia, como melhorar em determinado ponto. E se a pessoa quiser, daí, achar que aquela dica pode se aprofundar um pouco mais, ela pode entrar em contato com a gente e aí a gente vai fazer, né, um trabalho em conformidade com a necessidade de cada um. Porque o nosso trabalho ele é muito individualizado. A gente preza muito a necessidade que o cliente tem. O que ele precisa? Qual a lacuna que ele precisa ser preenchido? Então, às vezes, a gente quer dar essa clareza, mas a gente trabalha muito com aquela escutativa, porque a gente não quer impor nada para ninguém, sabe? Porque, às vezes, a pessoa não precisa, então a gente quer entender ali, no caso, seja se você tem um ruído na sua imagem, ou seja, em relação ao marketing, o que você está precisando, e aí a gente tenta trabalhar de uma forma muito adequada à sua necessidade, né? Porque a gente pensa que a humanização é uma coisa muito importante. As redes sociais, elas estão aqui, a gente tem que trabalhar com verdade, né? Então, a gente preza muito por isso. Então, assim, a gente não fecha ninguém dentro de caixinhas. Tanto eu quanto dentro da consultoria de imagem, quando eu falo da parte dos estilos, as minhas clientes chegam, eu não tenho estilo. Todo mundo tem estilo, todo mundo sabe sim se vestir. Você tem que só conhecer quem você é, saber o que você gosta, o que você não gosta, trilhar isso com segurança. E isso é muito fácil. Quando você se conhece, esse é o ponto principal. O endereço. Basicamente, entrou, né, no nosso Instagram, o do projeto é o empreenda.si, S-I. Né? E aí eu tenho o meu pessoal, que é o Michele, com 2 L's, no final, Platts, M-K-T, e a Ive tem o dela pessoal também. Que é o Ive com Y, Ive Marques. Então, é só entrar lá, bota o Y na frente que vai achar rapidinho. E eu tenho certeza que qualquer um que entrar vai achar alguma dica, alguma coisa que possa contribuir para a pessoa aí subir, caminhar. Eu vou procurar. No digital. Vou procurar vocês lá, tá bom? Seja bem-vindo. Desejo para vocês todo sucesso. É muito importante, muito interessante. E acho que vocês descobriram aí um negócio muito gratificante nesse momento para quem precisa se doar, né, como imagem e como
como capacidade de trabalho, de produção, de invenção, e não sabe como é que vai começar esse negócio, né? Tem uma barreira, parece que tem assim, uma parede de vidro que impede a gente de ir mais para frente, né? E vocês estão dando um instrumento de romper isso aí, muito importante. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer, viu? Muito obrigada. Obrigada Prazer pela muito grande meu. Tchau, menina. Igualmente. Tchau, tchau. 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 Bom, gente, estamos terminando o nosso encontro dessa semana e eu quero me reportar ao Dia do Amigo do dia 20. Amigos perto ou longe estão sempre presentes em nossos corações. E 3 pessoas, 3 mulheres de costa abraçadas com as tranças, com os cabelos fazendo uma única trança. Eu achei isso assim muito simbólico e muito forte, porque realmente esse entrosamento, esse trançar da gente é que realmente representa a verdadeira amizade. E vou falar com vocês uma coisinha que eu vi aqui também, que eu achei muito proveitosa para a gente raciocinar nessa questão da amizade. Ter amigo é fácil, ser amigo é que é raro. Muitos vão estar ao seu lado para sorrir, poucos para chorar e para falar a verdade, e poucos vão permanecer. Amigo cobra, amigo reclama, amigo briga, mas por querer o melhor para a gente. Amigo é aquele que lhe abre os olhos e que lhe diz, eu te avisei, e que até acha algo engraçado em meio das dificuldades que a gente tem e que a gente conta. Amigo não precisa estar perto da gente 24 horas, basta estar presente no lado de dentro do nosso coração. Não se ganha amigos, se faz amigos. Então, eu acho que a gente também é muito responsável pelos amigos que a gente tem. Quando a gente é amigo, os amigos vêm a nós. Até depois, até semana que vem. Bom fim de semana para todo mundo.